Eu nunca pensei que passaria por isso. Sempre me considerei uma mulher cuidadosa, que planeja tudo, que não gosta de viver no improviso. Mas a vida não se importa com os seus planos. Ela vem, bagunça tudo, te coloca contra a parede e te faz escolher entre carregar a culpa ou enfrentar a verdade. E foi assim que eu, Vanessa, 27 anos, me vi diante de um teste de farmácia com 2 listras vermelhas. E nenhuma ideia de quem era o pai da criança. Tudo começou de forma simples. Depois de quase 3 anos solteira, decidi me permitir viver mais. Já tinha chorado demais pelo meu ex. Já tinha mergulhado no trabalho como uma forma de fugir da solidão. E já tinha cansado das cobranças da minha mãe perguntando: quando é que você vai arrumar um homem sério, Vanessa? Quando Deus mandar, mãe. Até lá eu me viro sozinha. E foi me virando sozinha que eu aceitei sair com um cara do aplicativo. O nome dele era Rafael. Tinha 32 anos, engenheiro civil, sorriso encantador e papo inteligente. Nosso primeiro encontro foi ótimo. Conversamos por horas num barzinho tranquilo em Goiânia. Ele parecia diferente, maduro, decidido. Depois de 2 meses saindo com ele, entre idas e vindas, começamos a nos envolver mais profundamente. Mas nesse mesmo período, uma coisa aconteceu. Eu reencontrei meu ex, Bruno, o mesmo que me fez sofrer por 2 anos, que me trocou por uma garota mais nova, que me bloqueou sem explicar direito o porquê. Ele reapareceu do nada, dizendo que tinha se arrependido, que estava pronto para me assumir, para fazer diferente. E eu estava carente, vulnerável, e ainda apaixonada por uma lembrança que talvez nem existisse mais. Na mesma semana em que saí com Rafael numa terça, dormi com Bruno na sexta. E foi ali que comecei a cavar meu próprio buraco. Tentei seguir apenas com Rafael depois disso. Parei de responder o Bruno. Me convenci que aquilo foi só uma recaída, uma última vez. Mas a vida é irônica. 3 semanas depois comecei a passar mal. Enjoos, tonturas, sensibilidade nos seios. No fundo eu já sabia. Fui na farmácia, fiz o teste. 2 linhas. Sentei no chão do banheiro e chorei por quase 1 hora. Não era o medo de ser mãe. Era o pavor de não saber quem era o pai. Fiquei paralisada por dias, até que resolvi contar para uma amiga, a Bianca, que sempre foi meu porto seguro. Vanessa, você tem que contar pros 2. Não dá pra esconder isso. Mas e se nenhum quiser assumir? E se os 2 me virarem as costas? Você precisa ser honesta, antes que alguém descubra por outro jeito. Eu sabia que ela tinha razão, mas o medo era maior. Comecei evitando os 2. Rafael começou a estranhar meu sumiço. Bruno também. Foi quando decidi contar primeiro para o Rafael. Nos encontramos num café discreto. E eu já cheguei com o rosto inchado de tanto ensaiar o que ia falar. Rafael, eu tô grávida. O quê? Sério? Uau, isso é uma surpresa. Tem mais. Eu preciso ser sincera. Existe uma chance de não ser seu. O olhar dele mudou na hora. Aquele sorriso doce se apagou. Ele colocou a xícara na mesa e me encarou como se eu fosse uma estranha. Você dormiu com outro cara durante o tempo em que a gente estava saindo? Foi antes de a gente ser oficial. Eu tava confusa, vulnerável. Vanessa, isso muda tudo. Ele se levantou e foi embora sem dizer mais nada. Eu fiquei ali, parada, com a mão no ventre e o coração em pedaços. Depois daquela conversa com Rafael, minha cabeça virou um redemoinho. Eu sabia que ele tinha todo o direito de se sentir traído. Mesmo que tecnicamente não estivéssemos namorando, o envolvimento entre nós já era profundo. Só que nada doía mais do que a sensação de ter arruinado tudo com alguém que talvez estivesse ali por mim de verdade. Tentei ligar, mandar mensagens. Por favor, Rafael, me escuta. Eu tô desesperada. A gente pode conversar com calma? Nenhuma resposta. Foram dias em silêncio. Até que num impulso decidi contar tudo também ao Bruno. Nos encontramos num parque durante a tarde, para evitar escândalos. Ele chegou atrasado, com cara de quem não tava levando nada a sério. Como sempre. E aí, sumida, qual é a boa? Tô grávida. Tá brincando? Não, e pode ser seu. Ele soltou uma risadinha, irônica, desrespeitosa. Você tá me dizendo que ficou comigo e com outro ao mesmo tempo? Foi uma recaída, Bruno. Eu me enganei. Eu não fiz isso por mal. Ah, não. E agora quer me colocar numa paternidade de dúvida? Eu só tô sendo sincera. Achei que você tinha mudado. Vanessa, você é um problema que eu não quero mais. Se vira com o outro. Ele saiu andando, me deixando sentada no banco, com a alma rasgada. Nem olhou pra trás. A sensação de rejeição dos 2 foi como um soco no estômago. E o pior, era só o começo. Porque com o passar das semanas,
A barriga começou a crescer, e junto com ela, os olhares, os comentários, as fofocas. Na empresa, começaram a cochichar pelos corredores. Uma colega do RH soltou para outra. Você viu que a Vanessa tá grávida? Mas ninguém sabe quem é o pai. Diz que tem 2 candidatos. Menina, que vergonha! Uma mulher tão certinha? Parece até novela. Ouvir isso me fazia querer cavar um buraco e me esconder. E ainda tinha minha mãe. Quando finalmente criei coragem para contar, ela não reagiu bem. Você tá dizendo que engravidou de um homem que nem sabe se é o certo? Mãe, eu errei, mas eu vou assumir essa criança com amor. E você acha que amor paga fralda? Acha que amor cria sozinha? Ela ficou semanas sem falar comigo direito. Até meu pai, que sempre foi mais calado, me olhava com decepção. A casa ficou silenciosa, fria. Eu só não fui embora porque não tinha forças para morar sozinha naquele momento. Os exames começaram. Pré-natal, ultrassom, vitaminas. E cada vez que eu escutava o coraçãozinho do bebê, era como se Deus sussurrasse no meu ouvido. Esse serzinho não tem culpa de nada, cuide dele. Mas cuidar de mim, isso estava difícil. Tentei contato com Rafael de novo. Nada. Tentei Bruno mais uma vez quando entrei no 5º mês. Ele respondeu: Já falei que não quero nada com isso. Se quiser exame, me chama no fórum. E assim, sozinha, com a barriga crescendo e a alma cada vez mais ferida, eu fui me tornando outra mulher. Mais forte, mais amarga, mais cautelosa. E com uma pergunta martelando todos os dias. E se nenhum deles quiser saber dessa criança, nem depois do nascimento? Com 6 meses de gestação, eu já sentia o bebê mexendo todos os dias. Era como se ele estivesse tentando me lembrar que eu não estava sozinha. Que tinha alguém comigo, mesmo que tão pequeno, tão indefeso. E eu comecei a falar com ele todos os dias antes de dormir. A mamãe vai te proteger, mesmo que o mundo inteiro tenha virado as costas. Nesse momento, minha amiga Bianca foi a única que permaneceu ao meu lado. Ela me levava nas consultas, ajudava com as roupas do bebê, segurava minha mão quando eu começava a chorar do nada. Esse menino vai crescer com 2 mães, viu? Porque eu já amo esse neném como se fosse meu sobrinho. Aquela amizade foi a âncora que me impediu de afundar de vez. Mas o mundo não perdoa mulheres que erram. Na internet, começaram a surgir comentários maldosos em algumas das minhas fotos antigas. Postagens em grupos da cidade com insinuações. Mais uma que não sabe quem é o pai e quer jogar pro primeiro otário que aparecer. Cuidado, homens! Tem DNA gratuito vindo por aí. Eu desativei minhas redes sociais por completo. Me isolei ainda mais. E pela primeira vez, comecei a considerar uma coisa que eu prometi que nunca faria. Testar os 2 depois do nascimento, porque eu precisava saber. Por mim, pelo bebê, pela minha sanidade mental. Faltando 2 meses pro parto, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era o Rafael. Podemos conversar? Meu coração disparou. Marquei com ele num café discreto. Ele estava diferente. Magro, abatido, mas ainda com aquele olhar firme. Desculpa ter sumido. Eu precisei de um tempo. Fiquei com raiva, confuso e covarde. Eu entendo. Eu só queria ter feito tudo certo. Eu tenho pensado nisso o tempo todo. E se esse bebê for meu? Eu quero fazer o exame assim que ele nascer. Só quero a verdade, Rafael. Não quero forçar ninguém a nada. Se for meu, eu vou estar presente. Mas, se não for, eu não posso te prometer mais nada. Fiquei com aquilo na cabeça por dias. E no fundo, eu sabia que ele ainda estava machucado. Mas pelo menos teve a coragem de olhar nos meus olhos, diferente de Bruno, que até hoje se escondia atrás da arrogância. 1 mês depois, entrei em trabalho de parto. Foi uma noite longa, dolorosa, mas também mágica. Às 3h17 da manhã nasceu meu filho, Lucas. Pequeno, saudável, com olhos grandes e cabelos pretinhos. Na maternidade, Rafael apareceu. Ficou do lado de fora, me levou flores. Olhou pro bebê com olhos marejados. Ele é lindo e ele tem meu nariz. Nos emocionamos. Trocamos um abraço longo. E ele me disse que topava fazer o exame o quanto antes. Já Bruno nem apareceu, nem respondeu mensagens, nem quis saber. 2 semanas depois, o exame de DNA foi feito. E o resultado mudou tudo. O envelope estava ali nas minhas mãos. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Rafael me olhava com os olhos fixos. Mas havia uma mistura de medo, esperança e raiva contida. Abri devagar. As mãos tremiam. Li uma vez, depois outra e outra. O resultado era negativo. Lucas não era filho de Rafael. Naquele momento, o chão pareceu abrir sob meus pés. Eu não conseguia falar. Só lágrimas. Rafael fechou os olhos e respirou fundo. Eu queria ter sido, de verdade. Mas agora eu vou seguir com a minha vida, Vanessa. Eu te desejo o melhor.
Mas isso é maior do que eu posso suportar. Ele saiu devagar, sem gritar, sem me humilhar, mas com uma dor no olhar que eu nunca vou esquecer. Uma dor que dizia: eu estive disposto, mas você me perdeu. Fiquei parada, com o papel na mão, olhando para o bercinho onde Lucas dormia. Chorei até não ter mais forças. Naquela noite, tomei a decisão que já devia ter tomado há muito tempo. Liguei para Bianca. Eu quero registrar o Lucas sozinha, só com meu nome. Não quero mais saber do Bruno. Ele não merece fazer parte da vida do meu filho. Ela foi comigo no cartório. Assinei o nome completo: Lucas Oliveira Silva. Só meu, sem pai no papel, mas com toda a dignidade do mundo. 2 semanas depois, recebi uma mensagem do Bruno. Fiquei sabendo que você teve um menino. Ele é meu ou não? Respirei fundo e respondi: você nunca quis saber antes. Agora também não precisa. Segue tua vida. Ele insistiu. Quis fazer exame. Disse que ia pra justiça, mas não moveu um dedo, porque no fundo ele sabia que, mesmo se fosse pai biológico, ele já tinha perdido o papel de pai emocional. O tempo passou. Lucas cresceu saudável, forte, alegre. Meu filho virou minha fortaleza. Voltei a trabalhar como freelancer. Bianca me ajudava com os cuidados. Aos poucos fui reconstruindo a autoestima, a fé e a capacidade de amar. Não a um homem, mas a mim mesma. Alguns anos depois, Rafael me mandou uma mensagem. Espero que vocês estejam bem. Ainda penso em vocês. Era tarde. Eu já não era mais a mesma. E ele também não. Mas o que mais me surpreendeu foi descobrir por uma amiga em comum que Bruno havia engravidado outra moça. E adivinhe? Negou a paternidade de novo. Só que dessa vez, a menina moveu o processo, fez o DNA e era dele. Foi obrigado a pagar pensão. Hoje é conhecido por todos como o cara que abandona filho por orgulho. E eu? Eu sou conhecida por ser mãe solo, batalhadora e por não ter me curvado ao caos. Sim, eu errei. Sim, eu me perdi. Mas no fim, ganhei o maior presente da vida. Um filho que não precisa de sobrenome para ser gigante. E quanto aos homens que me deixaram no meio do caminho? Um perdeu a chance de amar, o outro foi condenado pela própria covardia. Relatos de traição.